Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Everton Josino, eu sou biomédico e técnico em radiologia e hoje eu venho fazer um convite a você, que é técnico, tecnólogo ou biomédico recém-formado na área de radiodiagnóstico e principalmente você que é acadêmico na área de radiodiagnóstico, está no campo de estágio e não consegue selecionar os fatores técnicos radiográficos de acordo com a indicação patológica. Eu vim aqui para te ensinar através do meu projeto Começando Radiologia do Zero. É exatamente isso. Eu quero te ajudar a compreender como fazer a seleção do KV, do MA, do MAS, de acordo com a indicação clínica daquele determinado exame, e a partir disso você sentir segurança em operar o equipamento e realizar as técnicas radiográficas de maneira efetiva para que o médico possa chegar ao diagnóstico mais preciso ou descartar a patologia daquele indivíduo. Então, se você se encaixa nesse quadro que eu estou falando, se você se encaixa nesse perfil de profissional que tem essa dificuldade, vem comigo que eu vou te ensinar. Então vamos lá, roda a vinheta. Para compreender melhor esses fatores, eu tenho que te explicar primeiro como isso é evidenciado no livro do Bontrager e no livro do Biasoli. Eu vou utilizar a sétima edição do Bontrager e a primeira edição do Biasoli como referência para te explicar isso, tá? Quando você começa a fazer a leitura do livro a partir do Biasoli, capítulo 1, 3, 4, 5, ele fala sobre propriedade de raio-x, depois ele fala sobre formação de raio-x, ele fala sobre a interação de raio-x com a matéria e como é que isso causa impacto na imagem radiográfica em outros capítulos, como o capítulo 7, por exemplo, ele fala sobre isso. Só que se você fizer essa leitura isolada, fica um pouquinho mais difícil de entender, porque ele fala de qualidade da imagem radiográfica, mas ele não fala desses quatro fatores que o Bontrager na sétima edição fala, que é detalhe, densidade, contraste e distorção. Para facilitar para você não esquecer esses fatores, quando você liga para alguém, você faz um DDD. Então, detalhe, densidade e distorção. E quando você está com fome, você come contraste, tá bom? Então, só para você não esquecer, desculpa brincadeira aí, mas é para facilitar para você fixar isso. Na minha opinião, é mais fácil de você compreender como selecionar os fatores técnicos se você primeiro compreender como esses fatores aparecem na imagem. Então, eu vou falar aqui, ó, por exemplo, dessa situação. Vamos lá. Primeiro fator é o detalhe. Segundo, densidade. Terceiro, contraste. Quarto, a distorção. Eu quero que você compreenda agora como eles são classificados, como eles são definidos, tá? A descrição deles. Vamos lá. Resolução ou resolução espacial é a mesma coisa que detalhe ou nitidez de estruturas anatômicas em uma imagem radiográfica. Everton, não entendi. Toda vez que você consegue visualizar uma imagem radiográfica e você consegue é, visualmente separar, diferenciar uma estrutura anatômica de outra com facilidade, nós chamamos isso de detalhe, tá? Quando você não consegue visualizar com facilidade, quando existe um borramento, seja por movimento ou uma projeção da imagem equivocada, ou seja, um exemplo, um exame de mão, parece a mão desse tamanho, um exame de tórax parece um coração desse tamanhozão, mas não é patológico, tá? É uma projeção equivocada por erro de distância. Você fez o exame de tórax a 1 metro, ele vai projetar uma imagem equivocadamente. Isso é uma distorção. Ou então, quando o paciente se movimenta e borra sua imagem sem que você tenha a intenção de causar o borramento, que aí já muda o nome. Isso a gente chama de flow cinético, que é o borramento com movimento. O flow geométrico é aquele borramento que você tem da imagem quando você tem uma projeção equivocada da estrutura anatômica, tá? Mas, apesar de eu ter detalhado para você aqui, vamos falar do segundo fator, que é a densidade. A densidade é o grau de escurecimento da imagem. Quanto mais enegrecido, quanto mais escura for a imagem, maior é o grau de densidade radiográfica. O Biasoli chama isso de densidade óptica, tá? Então a gente tem que se ater a essa informação. O terceiro fator, que é bem importante, é o contraste. O contraste, no livro do Bontrager, sétima edição, ele define de duas formas, tá? A primeira é essa quando ele fala dos fatores radiográficos do sistema filme-ecrã, que é quando você tem revelação manual automática. Ele diz que é o grau de enegrecimento das áreas adjacentes da imagem radiográfica, de estruturas anatômicas da imagem radiográfica. Aí fica um pouco difícil de entender. Só que logo a partir da página 47 da sétima edição, ele fala de radiologia digital. E na radiologia digital ele define como a diferença entre as áreas claras e escuras de uma imagem radiográfica. E por último, a distorção, como já falei para vocês anteriormente, pode ser uma projeção equivocada da estrutura anatômica em uma imagem radiográfica. Um exemplo, quando você aproxima a estrutura anatômica do sistema emissor de radiação, a tendência é que a imagem seja projetada muito maior do que ela é.
não é luz, mas vou te dar um exemplo aqui, ó. Minha mão está bem próxima da câmera. A minha mão ela não tem esse tamanho gigante aqui, tá? E quando ela se afasta, ó, ela vai ganhando detalhe e ela vai ficando mais próxima do tamanho real. Isso é uma projeção equivocada. E o outro exemplo de projeção que a gente tem uma distorção é quando a gente tem um borramento por movimento, que a gente chama de flow cinético, tá? Basicamente, esses são os fatores de qualidade da imagem radiográfica. Se você compreender esses fatores, vai ficar mais fácil quando eu for falar de efeito Compton, Thomson, fotoelétrica e produção de pares e você começar a selecionar esses fatores técnicos, perfeito? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma imagem radiográfica, segue a imagem, e eu coloquei em cores para facilitar para a gente entender, tá? Então, o que está aparecendo em vermelho para você, eu vou chamar, para a gente facilitar, só para diferenciar uma coisa da outra, tá? O contraste. Tá percebendo que aqui, onde tá, tem um vermelhinho que tem uma área mais escura e tem um vermelhinho que tem uma área mais clara? A área mais escura está aqui nos campos pleuropulmonares e a área mais clara está aqui envolvendo a clavícula. Se você perceber que tem um cinza escuro aqui e um cinza claro ali, você consegue diferenciar isso com facilidade, a gente chama isso de contraste. Quando você, por exemplo, percebe que as costelas estão bem evidenciadas se comparado aos alvéolos pulmonares, você vai perceber que você olha com facilidade e consegue diferenciar o que é cinza claro e o que é cinza escuro. Então, a gente chama isso de alto contraste. Quando a gente olha para uma outra região, por exemplo, no diafragma, e você consegue perceber que tem um cinza claro ali, e do lado oposto ali do diafragma também tem um cinza claro, eu pergunto para você assim, tá, qual que é mais claro? E você não consegue diferenciar com facilidade, eu chamo isso de baixo contraste, tá? Beleza, vamos para o segundo ponto. O detalhe é você exatamente fazer isso. Você conseguir olhar para aquele tipo de exame, aquele determinado exame, e você conseguir identificar com facilidade as estruturas anatômicas. Vou dar um exemplo aqui que eu marquei em azul. O arco da artéria aorta está marcado em azul aqui. Você consegue ver o contorno bem definido do coração do paciente. Tá? Então, mesmo que você não consiga olhar com detalhe, ver aqui, por exemplo, qual que é o átrio direito, qual que é o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, você consegue ter uma noção dele por conta de conhecimento de anatomia e você consegue identificar que aqui é a área cardíaca. Estou dando esse segundo exemplo aí, tá? Você consegue visualizar as costelas bem delineadas, você consegue visualizar a clavícula bem delineada, você consegue visualizar o diafragma bem delineado, então você consegue identificar facilmente as estruturas anatômicas, tá? A densidade, eu usei um exemplo aqui que está marcado em amarelo, tá? Envolvi aqui a região em amarelo. Se você reparar, próximo da escápula, tá? Você vai ver que tem um cinza mais escuro. Quando você olha próximo dos seios costofrênicos ou ângulos costofrênicos, que é mais abaixo, você percebe que está mais escuro ainda na lateral das costelas. Então, quanto mais enegrecido tiver essa região, maior é a densidade óptica. Quem chama de densidade óptica é o Biasoli, tá? Bom, tradição só chama de densidade. No caso, vamos usar a regra que é a direita do paciente e a esquerda do observador, tá? Então, a direita do paciente, no caso a nossa esquerda, eu marquei aí com cinza claro e um cinza escuro, fiz um borrão em cima das costelas, próximo ali do ângulo costofrênico direito, tá? Eu fiz isso já propositalmente para quê? Para quando você olhar para essa região e você não consegue identificar com facilidade a estrutura anatômica, ali a gente tem uma distorção, tá? É isso que eu queria explicar para vocês. Então, e o contraste eu expliquei. Então, o contraste é aqui está marcado em vermelho. Eu consigo diferenciar um cinza claro e um cinza escuro com muita facilidade. Eu chamo isso de alto contraste. Se tiver difícil de eu diferenciar os tons de cinza, eu chamo de baixo contraste. Densidade e escurecimento da estrutura anatômica, da imagem radiográfica. Quanto mais escura ela tiver, um exemplo, fiz essa marcação aqui em amarelo. Quanto mais escuro tiver, maior densidade ou densidade óptica, como chamam Biasoli, como eu já falei. A distorção, eu expliquei para vocês aqui, usei esse exemplo que eu falei anteriormente, né, desses tons de cinza que eu coloquei aqui na altura do seixo costofrênicos direito. Então, eu olhei e não estou conseguindo identificar com facilidade, eu tenho uma distorção, tá? E o detalhe é você olhar para as estruturas anatômicas e conseguir enxergá-las da maneira como foi proposto ali naquele determinado exame. Então, se esse exame aqui fosse um exame para arcos costais, as costelas seriam perfeitas, tá bom? Basicamente, é isso
que a gente precisava mostrar para vocês começarem a entender como é que funciona. Então, aprenda esses 4 fatores. Assista esse vídeo quantas vezes você puder. Se tiver dúvida, me manda mensagem, eu vou tentar responder sobre esses fatores. Não mande perguntas totalmente aleatórias, misturando temas, para a gente não ficar perdido. Tenho dúvidas sobre esses 4 fatores, Everton, não entendi nenhum deles. Me pergunta, que se for o caso eu gravo um novo vídeo, então coloca aqui nos comentários. E aí, vocês aprendendo esses fatores, a gente passa para a outra etapa, beleza? Então, o que que eu vou pedir para vocês? Primeiro, para vocês continuarem seguindo aqui o canal, tá? O máximo que vocês puderem, é importante para mim, e que vocês façam suas inscrições nesse canal, até mesmo para estimular e com que eu possa continuar produzindo conteúdo para vocês, beleza? Então é isso. Não vou aparecer mais para vocês na tela. Um grande abraço e foca no foco, guarda no coração, que o que não está no coração cai na prova, beleza? É isso.